é entender que a proibição é um sistema, né? É um sistema político, é um sistema econômico, e é um sistema de controle social também. Eu acho que também o papel do ativismo é fazer as perguntas difíceis e não necessariamente é nossa obrigação ter todas as respostas. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que essas campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre as, gostava da maconha. Olá, eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast onde você fica sabendo dos avanços científicos, econômicos e sociais do universo canábico a partir de entrevistas esclarecedoras com os principais nomes desse ecossistema. A 4ª temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, Flora Urbana, Bliss, USA Hemp e Aleda, marcas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, querido ouvinte, que pode apoiar também compartilhando esse episódio. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e fica aqui comigo que eu já volto. Se você curte genética de qualidade, tem que conhecer a Flora Urbana, guardiã online das genéticas mais respeitadas do mundo e referência quando o assunto é autocultivo. No site da Flora, você encontra uma seleção de respeito com as maiores marcas do mundo, como a DNA Genetics, Greenhouse, Dutch Passion, Sweet Seeds, Reaper, Fast Buds, BSF, Old School e 6 Pés. E essas são apenas algumas delas. É muita marca boa reunida em um só lugar. E o melhor é que a Flora está sempre se atualizando, fechando novas parcerias e ampliando o portfólio para quem busca variedade, potência e confiança na hora de plantar. A Flora Urbana, que já é gigante no setor, também está presente em feiras, promove eventos, rodas de conversas, palestras e leva a sua identidade cheia de atitude para todo canto, fortalecendo a cultura canábica com muito estilo e informação. Entra lá no site para conferir. floraUrbana420.com.br. O link está na descrição do episódio. Flora Urbana, o autocultivo é o caminho. Olá, olá! Hoje a gente traz um tema visionário que eu mesma nunca tinha visto sendo discutido da forma como a nossa convidada de hoje propõe, que é a intersecção entre a guerra às drogas e a crise ambiental. Pois é, a proibição das drogas não só gera violência e encarceramento, mas também alimenta o desmatamento, garimpo ilegal e destrói comunidades que cuidam da floresta. E quem nos ajuda a entender essa conexão é a Rebeca Lehrer, jornalista, ativista e organizadora da edição especial da revista Platô, intitulada Intersecção, Uso da Terra, Política de Drogas e Justiça Climática. Essa publicação mostra com dados e relatos interessantes que falar de política de drogas é também falar de justiça social, meio ambiente e futuro. Então, Rebeca, obrigada por topar esse papo aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao Cannabis Hoje Pode. Oi, Anitta. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que tá demais feliz aqui, porque você é uma daquelas que eu observo desde antes de eu entrar nesse rolê. Já estava lá, Rebeca, então que prazer ter você aqui com a gente. E para começar, eu queria que você contasse um pouco pra gente como você chegou nessa ideia, né, de produzir um material sobre essas intersecções entre guerra às drogas e meio ambiente. Como é que surgiu para você esse tema e esse seu interesse? Bom, eu sou jornalista, né, e trabalho com questões socioambientais e de direitos humanos desde 1996, né? Eu sou antiga, tenho 48 anos e comecei na Fundação SOS Mata Atlântica, depois trabalhei 11 anos no Greenpeace. Olha depois só! Atuei na Anistia Internacional e em várias causas, né, relacionadas à campanha contra o Código Florestal,
né, trabalho com a questão de clima desde 2007, atuei bastante, né, com questões relacionadas à mineração e ao setor elétrico. Fiz uma campanha contra a construção da usina nuclear de Angra 3, por exemplo. Então, são pautas que eu já acompanho desde o início da minha carreira, há décadas, né? E trabalho com políticas de drogas desde 2008, né? Sou uma das primeiras voluntárias aí do coletivo que organiza a Marcha da Maconha São Paulo. Então, né, a minha história se confunde com esses temas. Eu trabalho em vários temas há muitos anos e nessa caminhada por várias regiões do Brasil, vários países do mundo, conferências da ONU, congressos da sociedade civil, produções acadêmicas, científicas e a imprensa, né, o debate público, você vai percebendo como esses temas eles se cruzam, se sobrepõem e afetam comunidades, né, na floresta, no campo, nas cidades, no litoral, no Brasil, na América Latina, de forma desproporcional, né? São combinações de políticas, de sistemas políticos que ameaçam os territórios e as comunidades que ocupam esses territórios. Então, acho que, de certa forma, eu falo que é um pouco o meu momento chegou, né? Depois de tanto tempo trabalhando com tantos temas, esse projeto, ele é uma oportunidade de encontrar novas formas de falar sobre velhos problemas, né? Problemas que estão ligados ao nosso legado colonial, à reparação não realizada, né? Contra as pessoas que foram trazidas para cá como escravos, contra os indígenas que sofreram um genocídio, né? Toda a história de um país construído em cima de um sistema econômico muito predatório. Total. E sem garantia de direitos essenciais, né? Começando pela terra. E quando a gente pensa, né, nas drogas que são proibidas, a gente está falando especificamente de 3 plantas, né, que foram criminalizadas ao longo da história, no último século, que é a folha de coca, né, da qual é produzida a cocaína e o crack, a maconha e a papoula, do qual é produzido o ópio, a heroína, enfim, e todos esses derivados. E a criminalização dessas plantas, ela tem raízes racistas, econômicas e de dominação territorial também. E a proibição dessas plantas gera uma série de efeitos em cadeia, né, gerados por essa proibição, que afetam pessoas e regiões no mundo inteiro, né, praticamente. De algum jeito, mesmo que você não use drogas, que você não participe do comércio de drogas proibidas, a sua vida está sendo afetada porque o seu território está sendo afetado por esse sistema da proibição. É entender que a proibição é um sistema, né, é um sistema político, é um sistema econômico e é um sistema de controle social também, e reposicionar o debate para essa amplitude que ele merece, né? O debate sobre drogas, ele fica muito restrito ao sistema de justiça criminal, né? Ao tráfico e à violência e a questões de saúde ligadas, né, a comportamentos abusivos e tal. A gente não fala de políticas de drogas como políticas de desenvolvimento socioeconômico, que é o que elas são de fato, né? Exato. Então, esse é meio que o ponto de partida, mas ligado a esse acúmulo da minha trajetória e das parcerias, né, dos vários trabalhos de luta, de movimentos sociais que eu fui conhecendo e entendendo essas conexões ao longo aí de quase 30 anos de carreira. E maravilhoso, né? Porque graças a todo esse seu background, a gente tem a oportunidade de discutir esse tema que é muito atual, né? Tão atual que, olha que louco, o Jornal Globo deu um editorial na semana passada, uns dias, intitulado Infiltração de Organizações Criminosas tornou a Amazônia um polo de drogas. Que ele vai lá, expõe o problema, traz números de apreensões de drogas, fala do aumento da violência, do número de homicídios e tal. E no final,
Ele diz, abre aspas, que o mínimo a exigir do Estado brasileiro é que se articule para combater com eficácia as organizações criminosas responsáveis pela violência e pela degradação ambiental da Amazônia, fecha aspas. Ou seja, né, como é que o Globo não está discutindo e provavelmente nem enxergando o todo dessa questão que envolve repressão às drogas, né? O que você achou desse editorial? Eu acho que não só esse editorial, mas essa é uma narrativa que vem se construindo nos últimos anos, né? Do narco-desmatamento, narco-garimpo, né? E aí, aos poucos, a droga agora é a culpada pelo desmatamento da Amazônia, pelo crime ambiental, como se isso não fosse uma realidade na região desde sempre, né? Porque a grilagem, que é a base do crime ambiental, é um fenômeno crônico na região amazônica, não só na Amazônia, no Cerrado, né, no litoral brasileiro, em várias regiões do país. A disputa por terras e a invasão e o roubo de terras, que é o que é a grilagem, são a realidade, são a base de tudo. Então agora, assim, não é a grilagem que está desmatando, é a droga, né? O crime organizado. E aí, né, a gente também construiu socialmente essa ideia de que crime organizado é só tráfico de drogas, mas grilagem também é tráfico de drogas, né? Madeira ilegal, roubo de madeira, contrabando de madeira também é crime organizado. O desmatamento ilegal é uma indústria complexa, que depende de recursos, de logística, de mão de obra, também é crime organizado. Você fraudar documento de posse de terra, também é crime organizado. Lavar o dinheiro do garimpo ilegal, também é crime organizado. Mas o que se constrói, né, é esse inimigo interno, que é o tráfico, como se o tráfico não fosse uma consequência dessa escolha política pela proibição, né, como se ele brotasse do nada. Então, e como se esse agravamento da presença de facções criminosas, especificamente na região amazônica, não estivesse vinculado a outros fatores como o desmonte da legislação socioambiental, que foi feito especificamente a partir de 2018 nesse país, né, o desmonte das agências de controle como o IBAMA, a FUNAI, a não demarcação das terras indígenas, a não titulação dos quilombos, o não cumprimento do Código Florestal, né, a falta de reforma agrária, porque é isso que garante segurança territorial. Então, esse aumento do crime organizado, ele se dá num contexto de falta de governança territorial, né, de terra à vontade para quem quiser invadir, roubar, abrir uma pista de pouso, abrir uma nova rota de multitráfico, né, porque não é só droga que é traficada na região, como eu disse. E aí é esse fenômeno abstrato, assim, o crime organizado. E como se existisse crime organizado sem a cumplicidade, né, do mercado financeiro, onde esse dinheiro acaba entrando e é legalizado, de certa forma, e do próprio Estado. Porque você não tira um produto de um outro país, passa a fronteira, vende avião, vende barco, vende helicóptero, pega estrada, é manipulado, né? Tem laboratório, industrializado, e isso é exportado e chega na Europa sem a corrupção, a conivência, né, das instituições de Estado e de governo. Isso não acontece, seria impossível. Então, é muito perigoso e incompleto e é a análise que prevalece, né? Que o problema é o crime organizado. O problema são as estruturas, a desigualdade social, a criminalização da pobreza, né? A proibição das drogas, a violência policial e a corrupção. Tudo isso, né, de base. Por trás, exatamente. E a falta de controle fundiário nesse país, né? Então, a terra é a grande moeda. Quem tem o acesso à terra tem acesso a tudo que está na terra. Minério, árvore, espaço para plantar, para cultivar, para fazer uma indústria, para construir um viaduto. Tudo isso é disputa territorial, né? O que acontece aqui na região do centro de São Paulo, conhecida como Cracolândia, não deixa de ser uma disputa territorial, não deixa de ser um sintoma da falta de acesso à terra, moradia, né, basicamente, e isso está na base de todos
assim, da maioria dos nossos problemas, né? Um país que nunca fez reforma agrária, que nunca distribuiu as terras, que nunca garantiu moradia para todas as pessoas, né? Que segue um modelo estruturado em torno do latifúndio, da grande propriedade privada, como um dos, talvez, principais sintomas da desigualdade socioeconômica no nosso país. E aí, o mercado de drogas, que tem um alto valor agregado, ele funciona como uma financiadora, sabe? Tipo, é um banco de investimentos, o dinheiro da droga, ele vai caber em tudo. Ah, eu preciso de uma licença para construir um porto aqui. O dinheiro da droga vai ajudar ali a corromper, a comprar, né, desorganizar comunidades, ameaçar comunidades, armar pessoas, né, oprimir resistências locais, vai fragilizar o tecido social para permitir que aquele empreendimento avance. E uma vez que essas pessoas sejam removidas, né, como acontece, por exemplo, como aconteceu com a usina de Belo Monte ali no Xingu, que não só destruiu o Xingu, como removeu milhares de famílias ribeirinhas para favelas na região do município de Altamira, que hoje são os principais alvos das operações policiais em nome do combate ao tráfico de drogas. Não, Então, muito anacrônico. E essas favelas, aí você olha para o Rio de Janeiro, ou você olha para o litoral norte de São Paulo, pessoas que foram forçadas a sair do seu modo de vida caiçara ou tradicional e se concentrar nas encostas do morro, quando vem uma chuva, né, que é um evento climático extremo ligado à crise climática, quem são as pessoas que são afetadas? Que morrem em deslizamento, que perdem a casa delas na enchente? As mesmas pessoas que mais sofrem as operações policiais de combate ao tráfico de drogas. Então, é muito cômodo você culpar a droga, né, o bode expiatório para tudo, a carapuça que serve em qualquer BO. Enquanto as estruturas de sempre, a bancada BBB lá no Congresso está votando junto para aprovar a lei do marco temporal e a PEC das drogas, para barrar a decisão do STF aqui, enquanto garante petróleo na Foz do Amazonas ali. Eles estão agindo juntos, eles já operam de forma interseccional. Quem não pensa assim somos nós, né? E que vê tudo compartimentado, né? Exatamente, como se a droga fosse um problema isolado do território. E não é, porque a gente sabe que tem consumo de drogas e venda de drogas em todos os bairros da cidade. Mas aonde que a polícia vai? Onde a polícia chega atirando? Qual é a porta da casa que eles derrubam? Né? Então, esse marcador, ele também se reflete no trabalho da polícia e das forças de segurança em regiões de floresta na Amazônia, nos campos do Cerrado, nos assentamentos rurais, nas comunidades quilombolas que ficam no entorno, inclusive nas regiões metropolitanas. Então se manifesta de forma localizada, mas parte da mesma desculpa, da mesma política, que é a proibição. Perfeito, Rebeca. E aí, voltando para a publicação, né, que você fez em parceria com Renato Fileve, mais um monte de gente boa, essa edição especial, como é que você explicaria assim, as ideias centrais que a gente pode captar a respeito do que isso significa, né, da guerra às drogas e nesses impactos ambientais? Então, primeiro eu queria ressaltar que ninguém faz nada sozinha, tá? Então, teve esse insight da minha parte, mas eu há 2 anos estou mobilizando parceiros, né? Um grande parceiro nessa empreitada tem sido a Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, que abraçou esse projeto, a Plataforma Brasileira de Políticas sobre Drogas, né? Que entenderam a importância da gente levar a palavra também da redução de danos para os movimentos de luta pela terra e socioambientais, mas também de compreender como as decisões sobre o uso da terra retroalimentam o proibicionismo, né? Então, esse esforço ele está sendo feito coletivamente e a revista é um reflexo disso, né? Os autores e autoras que foram convidados a participar se engajaram nesse debate com a gente desde o ano passado. A gente fez 2 encontros em Brasília, encontros fechados, imersões, para analisar, né, para construir coletivamente esse diagnóstico num processo de escutativa
com a maior diversidade possível, não só de gênero e de raça, mas geográfica também. Então a gente trabalha com gente do Maranhão, de Rondônia, do Acre, Pernambuco, Bahia, do Pará, do DF, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba. Teve gente de, né, vários estados nessa análise de como a questão das drogas, né, não o tráfico, não o uso, mas a questão, né, o fenômeno biopsicossocial das drogas, que é parte da experiência humana, como isso se manifesta e quais são as consequências do atual modelo dessa perspectiva territorial, né? Então, por exemplo, o Diogo Cabral, que é nosso parceiro no Maranhão, que é advogado da Federação de Trabalhadores Rurais, né? Então trabalha com as comunidades campesinas ali do estado que sofrem uma guerra química, né? De veneno agrotóxico sendo despejado de drone em cima das suas plantações para abrir caminho para a soja. Ele fala muito, né, dessa proibição de plantas versus liberação de veneno, né, essas contradições, que é uma coisa que pouca gente para pensar, né? E o glifosato que é usado no Maranhão, que é um produto da Monsanto, que produz a soja transgênica no Brasil, então tem um interesse duplo, né? Tá vendendo veneno, mas também vai usar a terra para colocar sua soja transgênica, é a mesma Monsanto que fornece o mesmo glifosato para as tentativas de erradicação dos cultivos de coca na Colômbia, na Bolívia e no Peru, por exemplo. Olha só. Então tem muita gente que lucra com a proibição, efetivamente, com esse modelo, que sequer é nomeada nesses debates e que acumula poder econômico e influência política, de lobby, né, do que a gente chama do agronegócio, que vai muito além do que as pessoas imaginam. Então a gente conseguir construir essa compreensão dessas intersecções e de que não vão existir soluções isoladas para problemas que são integrados, isso é o que pode nos fortalecer como, né, um movimento, né, pela vida do planeta. Porque é isso, os caras estão unidos, a gente opera de forma fragmentada, inclusive, né, como um outro legado do proibicionismo, devido ao grande estigma que existe em torno do debate sobre drogas. Então, esse projeto ele tenta abrir uma nova frente para promover, como eu venho dizendo, um debate sóbrio e responsável e adulto sobre o que a gente quer como país. Porra, Rebeca, eu fico assim, muito chocada de você conseguir, né? Onde é que você foi encontrar tanta gente boa, descentralizada para falar sobre esses temas, né? Tem que ter muitos anos aí, bem no meio do rolê, para saber, né, com quem se aliar e quem trazer para discutir essas coisas que você foi falando e eu aqui, tipo, anotando, sabe? Ideia de pauta, mas que você tá muito ligada. E aí eu fico nessa curiosidade, assim, no que mais você tá de olho, né, para juntar a conversa da cannabis com outras questões? Você tem alguma coisa, assim, já pensada para os próximos passos seus? Eu tenho muitas coisas, né? Pensar é o que eu mais faço, como dá para ver. Não, então, a gente também está em processo de aprendizado, né? Assim, humildemente falando, eu acho que também o papel do ativismo é fazer as perguntas difíceis e não necessariamente é nossa obrigação ter todas as respostas, sabe? A gente tem que ir lidando com as contradições que vão aparecendo, com os desafios e elaborando melhor, né? O que a gente está tratando. Então, né, eu que tô aí no rolê da maconha desde o início, aqui, né, desde o início. A Lucas entregando, mas sim, desde o início. Mas né? Por motivos pessoais e coletivos, né, fui entendendo que a maconha é uma parte do debate, não é o debate inteiro, né, e que no caso do Brasil, especificamente da América do Sul, né, a gente tem que entender o seguinte, né, pensando nas 3 plantas que eu falei. Né, a papoula tem uma concentração da sua produção mais forte na Ásia. A maconha, ao longo da história, ela migrou, né, uma erva migrou, se adaptou, foi adaptada, né, é um cultivar dos mais relevantes da história humana, se espalhou pelo mundo, está em todos os continentes praticamente. Já a coca, ela é uma planta nativa, ela é um arbusto, né, meio parecido aí com o café,
e ela é nativa da região da Bacia Amazônica, ali na transição floresta-montanha, porque a natureza é sábia. Ela botou uma planta que é um estimulante que te ajuda o quê? Subir a montanha. Bueníssimo. Né? Então, ela não nasce ali... Não, é maravilhoso, a natureza é muito sábia, né? A gente tem que... Por isso que esse projeto, ele também propõe esse olhar, vamos voltar, vamos começar pelas plantas, gente. Assim, do ponto de vista ético e filosófico e, né, indígena, é errado você criminalizar uma planta. Vamos começar daí, né? Quem deu esse direito a um ser humano? Porque quando a gente fala de leis da natureza e de colapso climático e crise na biodiversidade, a gente está falando de humanos e mais que humanos. A gente está falando de todo mundo, né? Rios, montanhas, campos, plantas, fauna, flora, a onça pintada, o rio Amazonas, né? São mais que humanos e também são afetados por tudo isso. Então, voltando para a coca, né, que é essa planta maravilhosa, mágica, né, usada há milênios pelos povos andinos, que desenvolveram suas tecnologias de uso tradicional, assim como outras plantas de poder, a própria ayahuasca, né, a jurema, os cactos, enfim, tantas plantas que são usadas para cosméticos e para indústria farmacêutica e como remédios tradicionais. E a coca, criminalizada ali na virada do século XX, né, inclusive a cocaína, ela aparece só no final do século XIX e ela vira um estimulante que era amplamente vendido, comercializado em farmácias, né, na forma de xaropes, de pastilha e de cigarros, né? A Coca-Cola tem sim na sua receita a folha de coca até hoje, inclusive. Então é uma planta que ela economicamente foi muito importante em um determinado momento da história, né? Os espanhóis, quando invadiram e colonizaram ali os países andinos, eles ficaram impactados pelo poder da coca, tentaram proibir, depois se ligaram que tinha um dinheiro para ser feito ali e passaram a revender, né? E depois vem essa criminalização muito ligada a uma desinformação e um controle sobre as populações que usavam os derivados da cocaína, especialmente nos Estados Unidos, naquela cruzada moral que foi feita na primeira metade do século XX, que transformaram as drogas em inimigos públicos, e isso foi sendo agravado pelas convenções da ONU. Então a folha de coca está criminalizada, né, considerada uma substância perigosa, tão perigosa quanto drogas químicas, e a sua criminalização gerou uma série de impactos para as comunidades, né, especificamente hoje da Colômbia, do Peru e da Bolívia, que concentram basicamente toda a produção de coca e pasta base do mundo. Mundial. Então, esse é um diferencial da cadeia produtiva da cocaína, é essa concentração geográfica da origem. E a quantidade de crack que a gente tem disponível hoje no Brasil inteiro, como o último subproduto da cadeia de refino, né? Porque aí da pasta base você refina, faz a cocaína em pó, e você reaproveita o resíduo do refino, mistura com outros solventes para cristalizar como pedra de crack. Então, a pedra de crack, você está ofertando a mesma droga, você está fazendo o máximo aproveitamento da sua matéria-prima, a um preço baixo, numa péssima qualidade, para atender a demanda da classe social mais miserável da população. Entendeu? Tô aqui chocada, vou ter que digerir tudo isso, Rebeca, no intervalinho que a gente vai agora e daqui a pouco a gente volta. Nos dias 23 e 24 de agosto, acontece em São Paulo a 9ª edição da Expo Red Grow, o evento de cannabis mais antigo no Brasil e que já virou um festival, né? Ao ar livre, muita vibe. E esse ano desembarca no estádio do Corinthians, ou seja, dá pra chegar suave de metrô. Eu vou mediar algumas palestras bem interessantes e adoraria te ver por lá. Então, se você quiser entender o que está acontecendo no universo da cannabis hoje, não pode perder essa oportunidade. Então vai lá, reserva o seu ingresso no site da Simpla, que está no link da bio.
Estamos de volta com a jornalista e especialista em política de drogas, a Rebeca Lehrer, para falar sobre os impactos da guerra às drogas ao meio ambiente e outras cocitas más. Agora, Rebeca, eu queria mergulhar com você mais a fundo em algumas questões bem interessantes dessa edição da Platô. Por exemplo, né, a publicação também traz a problemática do tráfico dentro das comunidades indígenas e da vida da sua juventude, né? Dá uma ideia pra gente do tamanho desse problema. Então, à medida, né, que as rotas do tráfico se interiorizam, né, elas chegam em locais mais remotos, que estão fora das grandes áreas de varejo, que historicamente estavam concentradas nas regiões metropolitanas, junto com a rota vai o varejo, né, até como uma forma de domínio territorial e de proteção. Então, você acaba tendo um ponto de venda ali e você acaba disponibilizando uma substância que até algum tempo atrás não estava disponível para determinadas comunidades, quilombolas, ribeirinhas, caiçaras, indígenas, etc., que estavam antigamente fora desses caminhos. E aí, a droga ela tem uma dupla função, né? Não só essa proteção territorial, mas ela também é usada como uma forma de aliciamento, né? Então, historicamente, a gente teve o uso do álcool durante a ditadura militar, tem muitas pesquisas e muitos documentos que registram essa dinâmica, né, da chegada do álcool, do uso do álcool em povos indígenas que nunca tinham tido contato com essa substância e que, né, os problemas associados ao uso de álcool, eles extrapolam nesses contextos porque não tem nenhuma resistência, não tem nenhuma familiaridade com aquela substância. E o mesmo você pode falar sobre a cocaína, né? Então, o que a gente ouve, né, na revista, a gente tem um relato muito importante da juventude indígena de Rondônia, falando justamente dos impactos do álcool, como o álcool é usado como essa arma mesmo, né, para aliciar jovens, para chamar para churrasco. Aí você vai no churrasco, no mesmo lugar que eles estão distribuindo cerveja, cachaça, tá o madeireiro, tá o grileiro, tá o policial, tá todo mundo ali misturado no churrascão, tomando uma cerveja, entendeu? E a droga, ela é usada como mais uma arma. Você tem a arma de fogo, você tem o trator, você tem as dragas do garimpo e você tem a droga sendo weaponized, né? Em inglês tem essa palavra, como uma arma mesmo, não sei uma analogia melhor. Então, essa é uma realidade dessas comunidades hoje. Eu tenho feito conversas com várias representações, e aí, né, a gente não pode também homogeneizar, né? Existem muitos povos indígenas, muitos povos tradicionais, são mais de 130 reconhecidos oficialmente, de catadores de semente a coletores de, né, artesãos e quilombolas, enfim, existem muitas definições nesse escopo, e caiçaras, pescadores, então eles são afetados de formas diferentes e a gente precisa desenvolver um olhar de redução de danos que funcione no contexto que respeite o território e as diferenças culturais e as peculiaridades e as tradições de todos esses povos na sua diversidade. Não adianta também chegar com um modelo de redução de danos que funciona numa rave e querer levar isso sem adaptar, sem ouvir essas comunidades, né? Sem o que vocês têm de ferramentas aqui, como que vocês lidam com essas questões antes dessa droga chegar. Eu achei interessante você trazer isso da redução de danos, porque justamente, né, não sei, você já chegou a pensar em modelos de redução de danos que poderiam ser implementados em comunidades tradicionais, que é o que você falou, né, não adianta usar a mesma técnica da rave, assim, mas você chegou a pensar de que maneira poderia ser? Sobre a redução de danos para comunidades tradicionais, aí a gente vem conversando, né, dentro dessa coalizão internacional que eu participo, que é a Coalizão Internacional pela Reforma da Política de Drogas e a Justiça Ambiental. A gente vem elaborando um conceito que a gente vem chamando de redução de danos ecológica, que ela contempla desde do direito territorial, da parte, né, do biopsicossocial, seria o componente social da coisa. Então, qual é o contexto de vida, qual é o direito ao território dessa comunidade, até o uso da substância em si, né? E o que é um modelo de redução de danos nesses diferentes contextos. Então, eu conheci algumas iniciativas bem-sucedidas no Canadá, tem alguns povos indígenas que desenvolveram
protocolos próprios, né, de atendimento dentro da comunidade, conseguiram formar assistentes sociais indígenas, enfermeiros indígenas e criar espaços de acolhimento e convivência dentro das terras indígenas. Então, né, o indígena ele não precisa sair do seu território e ir para um hospital de branco, com a medicina do branco, e se afastar da sua cosmovisão para ter acesso ao tratamento. Então, existem essas referências, algumas também na Nova Zelândia, na Austrália, mas no geral é um tema que, inclusive internacionalmente, apenas recentemente começou a ser de fato discutido, elaborado, e eu acho que aqui no Brasil a gente, do campo antiproibicionista, do campo da redução de danos da saúde mental, dos direitos humanos em geral, dos direitos territoriais, a gente tem que se unir para elaborar coletivamente, junto com as comunidades, a partir das comunidades, né, algumas premissas que poderiam funcionar para a gente ter políticas públicas que contemplem de forma adequada essa demanda, que é uma demanda real e urgente. Assim. Bueníssimo. E aí você vê, por exemplo, assim, né, fora a gente vê estudos, sei lá, com a psilocibina, por exemplo, né, ou com a ibogaína, como redução de danos de algumas relações abusivas, talvez, com algumas substâncias, né, tipo cocaína, crack. Você acha que no Brasil a gente tem espaço para pensar sobre isso ou ainda está muito longe disso acontecer? Olha, a gente sabe que no paradigma da proibição e da criminalização é muito difícil você tratar as questões de saúde de forma integral, né? Porque afasta o próprio usuário do cuidado, né? Então, né, mesmo pessoas que usam cocaína, e a gente sabe que o usuário de cocaína, tal qual o usuário de maconha, existem diferentes perfis e padrões de uso, né? Tem gente que usa de forma mais recreativa, tem gente que usa para trabalhar, né? A gente sabe que existe o uso de cocaína entre muitas categorias de trabalhadores que fazem trabalhos pesados, metalúrgicos, cortadores de cana, recapeadores de estrada, motoristas de Uber, motoristas de caminhão, de ônibus, que precisam do estimulante, né, que a cocaína é um estimulante, para performar ali 14, 16 horas de jornadas precárias de trabalho, dar conta do serviço, literalmente. Se isso vai degringolar para um uso abusivo ou não, casos e casos, como com qualquer outra substância. E aí você tem a questão do crack, como eu disse, é uma versão da droga piorada, mais barata, acessível, como um subproduto dessa cadeia produtiva, e que acaba se confundindo, né, com a situação de falta de moradia, né, que a Cracolândia ela é um reflexo da falta de moradia, e essa droga ela entra como uma estratégia de sobrevivência dessas pessoas, né, o que está ali, o que ajuda elas a enfrentarem a fome, o frio, a sede, o medo, né, a vida nas ruas, que não é nada fácil. Não adianta só legalizar as drogas e a gente não resolver a questão territorial. E não vai ter desmatamento zero com a proibição. Sacou? Essa é a tese. E essa é a nossa provocação. Então, vocês querem realmente resolver as coisas ou vocês estão aí, tipo, brincando de salvar o mundo, sabe? Brincando de falar que cuidam das pessoas. A gente quer ter um papo reto, né? E é isso. E estamos preparados para isso. Eu não tenho todas as respostas, sabe? E nem é meu trabalho ter todas as respostas, como eu disse. Eu acho que a gente tem que parar para pensar, começando pelas plantas, para chegar em políticas de cuidado que realmente valorizem as pessoas e criem condições de sobrevivência para a vida em geral no planeta. Mas muito bom que você já veio aqui instigar todo mundo que está ouvindo, e isso já é muita coisa, então obrigada. E já indo para os finalmente, eu quero te chamar para os quadros aqui do programa, bora lá? Bora! Para começar, a gente quer saber qual é a sua legalização ideal para cannabis no Brasil. Legalização com reforma agrária, com incentivo à agricultura familiar, com padrões sustentáveis de uso da terra, e com, né, um modelo híbrido que garanta o autocultivo, o cultivo em cooperativa, a distribuição de medicamentos via SUS, e também um mercado o mais inclusivo possível,
para garantir reparação aos grupos que foram mais afetados pelo modelo proibicionista aí nos últimos anos, né? Eu acho que a gente só pode falar em mercado canábico, em tudo isso, quando a planta for livre. Ela ainda não foi legalizada, e então é a legalização da planta que vai nos libertar a todos, e todas e todes. Então, o meu trabalho, a minha legalização é a da planta, com reforma agrária e com uma campanha de desarmamento que venha junto com essa inclusão nesse novo mercado. A gente precisa desarmar o varejo da maconha no Brasil e parar de encarcerar as pessoas e usar a grana para reparar essas comunidades que têm vivido aí nesse fogo cruzado por tanto tempo. É isso. E agora no Cannabis Indica a gente pede uma sugestão sua de pessoa ou conteúdo desse universo canábico para nossa audiência ir atrás. Ai, gente, eu vou recomendar que vocês leiam a revista Platô. Mas isso com certeza. Tem 17 pessoas, grupos e coletivos para vocês se inspirarem, seguirem e multiplicarem o conhecimento sobre o Brasil, as várias realidades que convivem dentro desse país, desse projeto de país que a gente tem. Então, minha forte recomendação seria para Platô mesmo, nesse momento. E onde que a gente encontra? A Platô está disponível no site da Iniciativa Negra, iniciativanegra.org.br/intersecção. E lá tem os PDFs, inclusive tem em espanhol e em inglês. Então compartilhem com os amigos gringos para eles não falarem groselha sobre o Brasil. E, Rebeca, me deixa também, assim, os seus contatos para quem quiser te encontrar no Instagram, no LinkedIn, enfim, deixa tudo aí. Cara, eu ando meio anti-algorítmica, mas eu tô lá no Instagram, Rebeca Lehrer, tudo junto. O Twitter, né, que eu ainda chamo de Twitter, tipo, eu tô lá, mas eu não vou, então nem vou divulgar. E é isso, gente. Sigam as instituições, sigam as causas e os coletivos que são mais importantes do que pessoas, na minha opinião. E é nóis, muito obrigada. E tamo na luta. Apoiem as marchas da maconha na sua cidade também, que é bem importante. É isso. Legaliza. Rebeca, eu quero te agradecer demais, porque você é uma fonte, assim, de inspiração real e oficial. Espero que você tenha muita luz nesse seu caminho de descobertas para guiar a todos nós que vamos aí aprendendo com você e com tudo que você traz. Então, muito obrigada. As portas do Cannabis hoje estão sempre abertas para você. Obrigada, eu que agradeço aí o espaço. Obrigada por me ouvirem na minha... Falo muito, né? Mas é isso, a gente tem que aproveitar os espaços e... Enquanto eu tiver força, eu vou continuar aí mandando brasa. Vamos nessa, né? Sobreviver é a única vingança, como eu digo. Vamos pra cima. Arrou! Então é isso, gente. Até semana que vem. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pod. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!